Olá, bom dia a todos, bem-vindos. 29 de agosto, vamos aqui falar um bocado sobre a atualidade benfiquista. O que está no momento é a vitória do Benfica, a qualificação para a Liga dos Campeões. O Benfica torna-se a segunda equipa com mais presenças na Liga dos Campeões, se contarmos também com a Taça dos Campeões Europeus. Portanto, na nossa frente só o Real Madrid. Benfica, um clube histórico fundado em 1904, a marcar presença onde deve estar, que é na Champions League. Vitória por 1-0, golo de Artur Koglu que teve para ser transferido precisamente para o Fenerbahçe, não foi, e embora não foi porque marcou o golo da vitória, nos deu acesso a estes milhões, e por outro lado também não jogou contra nós. No passado, o PAOK eliminou-nos com um golo de Zivkovic que tinha sido vendido recentemente ao PAOK. Corrimos o risco de, ironicamente, acontecermos o mesmo desta feita, não caímos nesse erro, e bem. Portanto, vitória justíssima, com destaque para Artur Koglu, para o Barreiros, para o Richard Rios, enfim, eu acho que a equipa na sua globalidade jogou bem, e Dedites, quer dizer, todos os jogadores estiveram muito bem e merecem aqui esta referência. Quanto à atualidade ao dia de hoje, sem perder mais tempo, o que é que nós temos aqui para falar? Temos aqui para falar do sorteio da Champions. O Benfica qualificou-se e vai encontrar clubes históricos nesta fase de liga, de mini-liga, digamos assim. Um dos clubes é o Real Madrid, que o Benfica vai defrontar em casa, portanto vai defrontar no Estádio da Luz. Real Madrid fundado em 1902, portanto ligeiramente mais velho do que nós, e tem no seu palmarés 15 taças dos campeões europeus, 15 ligas dos campeões, digamos assim. O Benfica tem duas. Curiosamente, uma delas ganhamos ao Real Madrid em 62 por 5-3. Portanto, queremos repetir essa feita e ganhar novamente ao Real Madrid, de preferência por goleada. O Chelsea vai ser um jogo fora, Chelsea fundado em 1905. Vamos deslocar-nos a Stamford Bridge, com capacidade para 40 mil lugares, portanto, comparado com o Estádio da Luz, não é nada, 40 mil lugares. Vamos ao Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, recebemos na Luz. O Bayern Leverkusen foi fundado em 1904, tem no seu palmarés uma taça UEFA. De referir que o Chelsea tem duas Ligas dos Campeões, é importante dizer isso, portanto tem igualdade connosco relativamente à Liga dos Campeões. O Bayern Leverkusen tem 0, tem apenas uma taça UEFA. A Juventus, fundada em 1897, portanto um clube histórico, tem duas taças dos campeões europeus, ou duas Ligas dos Campeões, como queiram dizer. Eu quando digo Liga dos Campeões Europeus, estou a contar com a taça dos campeões europeus, que é a mesma coisa. A Liga dos Campeões é uma evolução da taça dos campeões europeus. É um clube que nós vamos nos deslocar. Portanto, vamos para o Estádio Allianz, que é o nome de um seguro, com 41 mil lugares. Portanto, também são poucos lugares o Estádio da Juventus, comparativamente com o Estádio da Luz. Tendo como referência o Estádio da Luz, quer dizer, o único clube que se compara em termos de dimensão do estádio é apenas o Santiago Bernabéu do Real Madrid, com 78.297 lugares. Vamos receber o Nápoles e reencontrar Neres. O Neres não é titular indiscutível do Nápoles, portanto ele saiu do Benfica porque não era titular indiscutível. No Nápoles continua a não ser um titular indiscutível. O Nápoles tem apenas uma taça UEFA, eu estou apenas a referir os títulos internacionais. Foi fundado em 1926, é treinado por António Conte, um grande treinador. Aqui faço uma referência especial ao António Conte, que eu considero um treinador de elite. E é um jogo que eu considero perigoso, apesar do Nápoles não ser propriamente das equipas com mais nome, portanto é uma equipa que eu acho que é perigosa. O Ajax, um clube histórico dos Países Baixos, antiga Holanda, antigamente nós dizíamos que era Holanda, agora dizemos que é Países Baixos. Acho que a Holanda é um nome mais interessante, mas eles é que sabem, é o país deles. Fundado em 1900, o estádio Johan Cruyff Arena tem capacidade para 55.865 lugares, portanto vamos nos deslocar à Holanda, ou aos Países Baixos. É um clube que tem 4 Ligas dos Campeões, é um clube histórico, fundado em 1900, como eu tinha acabado de dizer. É um clube da igualha do Benfica, de uma liga periférica, mas com grande estatuto e grande carga emocional e um histórico muito forte em termos internacionais. Ajax e Benfica considero que são duas equipas que têm algumas semelhanças, embora o Benfica tenha uma dimensão superior, apesar de tudo. Depois há aqui um clube que nós vamos receber, que eu não conheço este clube, que é o Qarabağ, fundado em 1951. Tem um estádio com capacidade para 5.800 pessoas. Nunca ganhou nada a nível internacional. É um clube do Azerbaijão que nós vamos receber, e felizmente, porque assim
poupamos a deslocação ao Azerbaijão, que seria sempre uma deslocação penosa em termos físicos pelo desgaste da própria viagem. O Newcastle, fundado em 1881, nós vamos fora. Portanto, reparem que nós vamos nos deslocar aos grandes estádios. Tem capacidade para 52.304 lugares. Tudo bem que as equipas da Premier League não atingem a dimensão dos lugares de um Real Madrid, de um Benfica, mas são sempre jogos muito emocionantes, muito emotivos, jogos com uma lotação muito grande e com os estádios e com as bancadas muito perto do campo, como também já é atualmente em Portugal, na maior parte dos estádios. Portanto, é sempre interessante jogar em estádios da Premier, com uma relva muito bem tratada, até porque Inglaterra, Grã-Bretanha têm condições ideais para a relva, e acaba por ser interessante ver o Benfica a jogar em Inglaterra. Mas é difícil. No palmarés, não tem nenhuma competição internacional, apesar de ser um clube histórico. E pronto, vai ser com certeza um duelo interessante. O nosso diretor-geral reagiu a este sorteio da seguinte forma, e passo a citar: o primeiro objetivo na Liga dos Campeões para um clube como o Benfica, independentemente do adversário, é a qualificação para a fase a eliminar. No entanto, depois dos adversários, é fundamental conhecermos também o calendário, o que só acontecerá no sábado, para podermos olhar para os momentos e contextos em que vamos defrontar cada uma das equipas. Uma visão racional, tem que se perceber de facto o calendário, porque pode calhar um jogo grande para o campeonato e simultaneamente a meio da semana um jogo grande para a Liga dos Campeões, e isso poderá ser prejudicial em termos de termos a melhor equipa disponível para a Champions, porque a prioridade do Benfica é o campeonato. Portanto, compreendo esta declaração. Ele disse também o seguinte: há grandes jogos em perspectiva, até porque dos 8 adversários há 6 que são dos campeonatos das Big Five, aos quais se soma um histórico dos Países Baixos. Bom, de facto é verdade, Real Madrid, Chelsea, Bayern Leverkusen, Juventus, Nápoles e Newcastle são dos Big Five. Depois temos o Ajax, que é um clube histórico, e o único clube, digamos, que em termos teóricos não causa grande receio é o Qarabag. Portanto, vai ser aqui um grupo muito interessante de seguir. Bom, a nível de Champions é isto. A nível de reforços, a imprensa de forma generalizada diz-nos que o Sudakov já não foge ao Benfica, um jogador de 22 anos, internacional ucraniano, com 29 jogos e 3 golos, tem 1,77 m. O ano passado fez 15 golos e 7 assistências pelo seu clube, o Shakhtar Donetsk, e fala-se que o Benfica quererá adquirir este jogador por 30 milhões de euros, ou que já chegou a acordo, é isso mesmo que a imprensa diz, por 30 milhões de euros fixos, mais uma verba por objetivos, que não é aqui relatada qual seria esse valor. Recorde-se que o jogador mais caro do Benfica foi Coxu, que inicialmente tinha um valor fixo de 25 milhões mais objetivos, portanto o Benfica por Coxu pagou na prática 29,7 milhões, e esta contratação, a confirmar-se, passará a ser a contratação mais cara da história do clube. É um jogador que joga como número 10, como 9,5 ou como extremo esquerdo. Neste momento quem está a jogar como extremo esquerdo é o Aktürkoğlu e o Childrup, e portanto este jogador poderá vir para jogar atrás do ponta de lança, posição que foi feita entre aspas pelo Barreiros, e que tem sido também Ivanovic e por vezes Pavlidis a dupla de avançados. Este jogador poderá vir e chegar e pegar destaque, parece-me que será esse o objetivo. Este jogador só se irá juntar ao Benfica, a confirmar-se, lá está o reforço, só irá juntar-se ao Benfica por volta de setembro, porque entretanto há os compromissos para as seleções. De referir também que o Turbin é ucraniano, é internacional pela Ucrânia, e será um reencontro de companheiros de seleção. Fala-se também aqui de um outro jogador, que é o Carlos Alvarez, extremo direito, mas ele é canhoto, mas joga como extremo direito, é aqueles extremos modernos que jogam com o pé trocado e que aparecem em zona de finalização, e este jogador tem algum faro de golo, porque o ano passado fez 7 golos e 12 assistências na segunda Liga Espanhola. Recordo que o Levante é o clube dele, que é um clube que subiu de divisão e que esta época está na Premier League. Portanto, o ano passado o jogador destacou-se na segunda Liga Espanhola. É um jogador que tem problemas de pubalgia, que já está recuperado,
tem apenas 20, tem, salvo erro, 22 anos. Não fui confirmar, mas se não me falha a memória, são qualquer coisa, acho que são 22 anos. Bom, mas sem certezas. E o que se fala é que o Benfica assinou com 15 milhões de euros mais 5 por objetivos. O treinador Julián Calero já veio dizer o seguinte relativamente a esta situação. E passo a citar. Não sei qual é a situação, mas não estou muito preocupado. Há coisas que são inevitáveis, em relação às quais não podemos fazer nada. Mas vou fazer tudo o que puder para garantir que ele possa ficar. Vou tentar pressionar para manter o jogador. Portanto, é isto que o treinador tem a dizer sobre os rumores que dão ele como certo no Benfica. Outra questão é que o Florentino, a imprensa desportiva também estamos a dizer que o Burnley, de Inglaterra, está perto de adquirir o Florentino por empréstimo com cláusula de opção obrigatória, que na prática é uma venda. Se tu emprestas um jogador para o jogador ser comprado obrigatoriamente na época seguinte, significa uma venda só com um prazo de início de pagamento com início no ano seguinte. Basicamente é isto. Portanto, o jogador aparentemente será vendido, não nesta época, mas na época seguinte, por 25 mil milhões de euros ao Burnley, começando agora como empréstimo. Portanto, é esta a interpretação que eu faço. O Florentino está integrado na preparação do jogo contra o Alverca, mas aparentemente, a ser verdade, poderá estar de saída. De recordar que o Burnley tem o Zeki Amdouni, jogador que jogou no Benfica também, e o Marcos Edward, que jogou no Sporting, portanto, dois jogadores que o Florentino conhece que poderão ajudá-lo na sua integração. Outras saídas em perspectiva é o Aktürkoğlu, que parece que o Fenerbahçe ficou impressionado com a exibição que o Aktürkoğlu fez contra eles e voltaram à carga e estão perto dos 25 milhões de euros que teria sido o acordo que tinham chegado com o Benfica. O Benfica já tinha supostamente um acordo com o Fenerbahçe de 25 milhões de euros. Só que o Fenerbahçe roeu a corda a partir do momento em que o Aktürkoğlu jogou 4 minutos da primeira mão contra o Fenerbahçe. Entretanto, voltaram à carga agora e parece que estão dispostos a pagar os 25 milhões de euros. O jogador vê com bons olhos o regresso à Turquia. De recordar que também o Aktürkoğlu, que é turco, foi para o futebol turco, no caso para o Beşiktaş. Este jogador, o Aktürkoğlu, o ano passado fez 53 jogos, 16 golos, garantindo-nos a Liga dos Campeões, é um bom jogador, é adepto do Galatasaray, mas aparece aqui como possível jogador do Fenerbahçe. Vamos aguardar para tentar perceber se estas notícias são ou não são verdade. De recordar que o Benfica está perto de garantir o Sudakov, não sei se assim se diz o nome do homem, que também pode jogar como extremo esquerdo. Portanto, poderá uma coisa estar ligada à outra, eventualmente. Bom, que reforço é que o Benfica já contratou esta época? Dedić, Obrador, Richard Rios, Barrachena e Ivanovic. Todos eles consideram jogadores de qualidade. O Dedić já assegurou o lugar, o Obrador é um jogador de futuro, o Dal também estava emprestado e foi contratado. Neste momento o Dal é que está no lugar de esquerdo, defesa esquerdo. O Richard Rios é patrão do meio campo, o Barrachena também. O Ivanovic é um jogador de grande qualidade, mas que agora vamos perceber como é que vai casar ou não com Pavlidis, ou se o Pavlidis ao longo da época corre o risco de perder o lugar, ou se os dois podem jogar de início. Isso é uma resposta que só o treinador poderá dar. Portanto, o que é que pode acontecer ao Ivanovic? Ganhar o lugar ao Pavlidis no decorrer da época, ficar como suplente do Pavlidis, ou jogar em conjunto com o Pavlidis. Eu creio que na maior parte dos jogos, que nos jogos da Champions vamos ter um modelo similar ao que tivemos agora com o Fenerbahçe. E nos jogos do campeonato, eventualmente poderá jogar com dois avançados, mas mesmo assim tem dúvidas se será ou não a tática dos dois avançados. Vamos aguardar para ver. Bom, por hoje é isto. Eu até aos 8 mil seguidores era vídeos em que eu aparecia. Depois deixei de ter tempo por questões profissionais e académicas e tenho colocado aqui vídeos de conferência de imprensa. Portanto, o pessoal que tem-me pedido para eu fazer vídeos, digamos à moda antiga, que é eu aqui a falar das notícias e da atualidade, convém darem algum apoio ao vídeo, com o gosto, não é? Senão deixa de fazer sentido. Forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!